Glória a Deus, aleluia. São todos irmãos na paz do Senhor, amém. Esse meu vídeo eu vou falar sobre a verdadeira família ao qual Jesus descreve em Mateus capítulo 12, versículo 47, 48 e 49. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. Porém ele respondendo disse ao que lhe falara: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para o seu discípulo disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Amém? Jesus apontou para os seus discípulos dizendo que aqueles eram a sua mãe e os seus irmãos. Por quê? Porque Jesus estava dando como exemplo pessoas que realmente o obedecem, pessoas que realmente crê que ele verdadeiramente é o Filho de Deus e crê que Jesus veio para nos salvar. Amém? E Jesus deu esse exemplo aqui. Ele não estava de maneira nenhuma desvalorizando a sua mãe e nem negando nenhuma responsabilidade dele em relação à sua mãe aqui na terra, porque ele sabia que a sua mãe era uma mulher valorosa, especial e que obedecia a Deus. E que a sua mãe, Maria, também sabia da sua missão aqui na terra. Ele não estava falando da sua mãe, desqualificando de maneira alguma. Jesus estava criticando uma lei, uma tradição chamada Corbã, ao qual os fariseus praticavam naquela época no templo de Deus. Amém? Glória a Deus. Em Marcos, capítulo 7, versículo 11 e 12, fala sobre Corbã. Porém, vos dizei, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é Corbã. Isto é oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe. Amém? Glória a Deus. Olhe a lei, a tradição que os fariseus estavam fazendo totalmente contrário à lei de Deus. Vamos para o versículo 5 de 1 Timóteo 5,8, que diz assim: aqueles que não cuidam dos seus é pior do que um incrédulo. Amém? Então, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Por exemplo, eu tenho meus pais, mas eu não quero mais ter nenhuma responsabilidade com eles, eu não quero mais perder tempo com eles, eu não quero mais viver para os meus pais, eu tenho que viver a minha vida. Então, eu ia ao templo, levava uma grande oferta, talvez até a aposentadoria dos pais, e davam como oferta chamada Corbã no templo, ao qual os sacerdotes consagravam, e os sacerdotes, passariam a tomar conta dos pais dessas pessoas, e essas pessoas ficariam desobrigadas de cuidar dos seus pais. Eles não tinham mais nada a ver com os seus pais. Eles simplesmente transmitiam a sua responsabilidade para os sacerdotes. É certo? É correto? De maneira alguma. Por quê? Porque a palavra de Deus, lá no 12º mandamento, lá em Êxodo, fala que assim: honre a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá.
Esses fariseus estavam invalidando o mandamento de Deus, o mandamento do Senhor Jesus, né? Que eles estavam negligenciando o amor ao próximo, na realidade, verdadeiramente aos seus pais, né? Esses filhos, eles não tinham mais nenhuma responsabilidade com seus pais, eles não queriam mais saber dos seus pais, e os fariseus concordavam com isso, e eles ainda consagravam a oferta chamada Corban, né, a Deus. Eles apresentavam uma santidade no seu exterior de tamanha grandeza, mas no seu interior eles eram como sepulcros caiados, como diz a palavra do Senhor. Eles estavam fazendo tudo errado, eles eram pessoas que demonstravam uma atitude totalmente errada, né? E eles estavam mostrando um flagrante no mandamento do Senhor, que é honrar pai e mãe, né? A palavra do Senhor diz lá em Mateus, capítulo 15, versículo 8, que o povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em outras palavras, quando afirmamos que honramos a Deus, né, que o nosso coração é de Deus, mas você está negligenciando, está praticando coisas erradas, você está longe de Deus, amém? E toda a sua atitude não significa nada para Deus, amém? Jesus, ele veio para mostrar, para trazer algo novo para nós. Esse povo aqui, eles fizeram 613 leis, mas eles estavam negligenciando quase todas, né? Principalmente honrar os seus pais, que é uma lei, um mandamento, né, hoje, que nós temos que honrar o nosso pai e a nossa mãe, para que nós venhamos ser felizes nessa terra. Amém? Glória a Deus. Em 1 João capítulo 4, versículo 20, a palavra do Senhor diz assim: se alguém declara que ama a Deus, porém odeia o seu irmão, negligencia o seu irmão, é mentiroso. Por quê? Porque a palavra diz assim: pois quem não ama a seu irmão que vê, como vai amar a mim que não vê? Como você é hipócrita desse jeito, de dizer que ama, que vê o seu irmão ali necessitado, passando dificuldade, o seu pai, a sua mãe, e você está abrindo a boca e dizendo que ama a Deus. Isso não existe. Isso se chama hipocrisia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quando nós ficamos velhos, quando nós ficamos doentes, nós precisamos dos nossos filhos. Nós nos tornamos filhos dos nossos filhos, porque eles estão novos, eles estão cheios de vitalidade, né? E a gente quer o amor dos nossos filhos. Nós queremos a sua preocupação conosco, né? Que eles venham ser cortês conosco, que eles deviam nos preocupar, né? Como nós nos preocupávamos com eles, nós nos doamos a nossa vida inteira para os nossos filhos, e quando a gente ficar velho, eles nos abandonarem, nos deixar de lado. Então é muito fácil você ser gentil, né, com uma pessoa, mostrar que gosta, e por trás alguém descobrir que seu pai vive no asilo. Ou então você paga alguém para o seu pai morar num quarto separado, num apartamento, e você está negligenciando o quê? O mandamento do Senhor. Amém? Glória a Deus. Jesus, ele estava preocupado também com a sua mãe,
quando ele estava morrendo na cruz. Quando Jesus estava na cruz, ele não negligenciou a sua mãe. Ele não deixou a sua mãe aos léus. Ele não deixou a sua mãe num asilo. Ele entregou a sua mãe a um apóstolo chamado, ou discípulo, chamado João. Nem na sua morte, Jesus abandonou a sua mãe. Ele morreu e ressuscitou, glória a Deus, e com certeza ainda deve ter visto a sua mãe, porque a palavra do Senhor diz que Jesus visitou todos os discípulos, porque ele passou 40 dias na terra ainda pregando. Mas quando ele estava lá na cruz, morrendo, ele disse em João 19, versículo 26. Ora, Jesus vendo ali sua mãe e que o discípulo, a quem ele amava, estava presente. E que o discípulo que ele amava estava presente e disse à sua mãe: eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo recebeu em sua casa. Jesus transferiu um ato de responsabilidade para a sua mãe, e a mãe para com João e João para com a mãe de Jesus. Jesus quer o que? Atitude. Não adianta você dizer que ama Jesus com a sua boca, mas que o seu coração esteja longe dele. Então ele queria que Maria demonstrasse o amor que ela sentia por ele, por João. E o amor que João sentia por Jesus demonstrasse através de atitude, cuidando da sua mãe. Ele não desprezou a sua mãe. Ele continuou, a vida da sua mãe continuou sendo cuidada pelo discípulo chamado João. A palavra do Senhor, ela vem nos exortar para que nós venhamos ser abençoados na terra, para que nós possamos viver em santidade na terra. Quando nós conhecemos a verdade, a palavra de Deus, quando nós se identificamos com Jesus, nós vamos obedecer, nós vamos manter o nosso propósito para agradar a Deus. E como nós agradamos a Deus? Nós agradamos a Deus demonstrando as nossas atitudes com os nossos próximos. E é fácil, É muito fácil quando o seu pai ou sua mãe tá cheio de saúde, tá boa, e você está ali sendo cuidado por eles, É fácil. O difícil é quando seus pais ficam velhos e você prontamente coloca eles no asilo. E você pensa que está fazendo uma boa ação. Vou colocar meu pai lá no asilo porque lá ele vai ser bem cuidado. Vou colocar meu pai no asilo porque lá vai ter pessoas para conversar. Mas na realidade, o seu pai, a sua mãe, ele quer você. Ele quer você cuidando dele, demonstrando seu amor por ele. E tem pessoas, tem pais por aí, que eles vivem doentes porque vivem longe dos filhos. Os filhos não querem mais saber dos seus pais. E os seus pais estão doentes, Estão doentes porque não vê mais o filho deixou ele lá no asilo e não foi mais visitar o seu pai ou a sua mãe. E eles estão lá esperando a sua visita e você nunca mais apareceu para visitar o seu pai. Você está negligenciando um dos maiores mandamentos de Jesus, que é honrar o seu pai e a sua mãe. É uma coisa assim nobre, você cuidar do seu pai e da sua mãe. Não negligencie os mandamentos do Senhor. A palavra do Senhor, ela sempre nos exorta a fazer o bem porque Ele quer nos salvar. E se você quer ser uma pessoa abençoada por Deus, seja uma pessoa diligente com os seus pais. Não importa a situação.
Importa é você fazer a sua obrigação. Amém? Glória a Deus. A família verdadeira de Deus é a que faz a vontade de Deus. Amém? A que faz a vontade de Deus, como os discípulos faziam a vontade do Senhor. E nenhum ser humano daqui da terra é excluído de pertencer a essa família, a família de Deus. A família que Deus sonhou. Não abandone seus pais. Não negligencie os seus pais. Ame os seus pais verdadeiramente, sem se importar se eles estão reclamando, se eles são os velhos ranzinzas, porque quando nós ficamos velhos, nós nos tornamos crianças. E crianças precisam de pessoas para ser cuidadas e orientadas. Quando nós ficamos velhos, nós precisamos dos nossos filhos. Por isso que Jesus apontou para os seus discípulos: esses são a minha mãe e os meus irmãos, porque eles obedecem os meus mandamentos e fazem o que eu mando. Amém? Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esta palavra, Senhor. Que nós não venhamos, Senhor, dar vida a essa tradição corbã. Que nós não venhamos dar vida, assim, aos asilos. Que nós venhamos dar vida à vida dos nossos pais. Porque eles merecem ser honrados por nós. Assim como eles me honraram, cuidaram de mim, fizeram o melhor por mim. E eu quero demonstrar, através das minhas atitudes, que eu amo o Senhor e amo os meus pais. Amém? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, Senhor, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas nos livra de todo o mal, pois teu reino é o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Amém.